mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o mundo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Tua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Teu jeito simples de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas ao mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Boa noite, meus amigos, amigas, internautas queridos, né? Amigos virtuais que para mim não é virtual não, viu, gente? São amigos aqui, ó, no meu coração. Amigos, amigas queridas, irmãos, irmãs queridas no meu coração. Mais um momento de meditação e fé neste sábado, né? Dia 8 de julho. Passamos já a metade do ano, né? O tempo passa rápido demais, né? A vida é um sopro realmente, né? Dilcinha Maria, boa noite. Viviane Souza, boa noite. Regina Moura, boa noite. Edith Rodrigues Lopes, boa noite. Dilcinha Maria, desejando a paz para todos, boa noite a todos, né?
Aparecida Rosa, boa noite. Viviane Souza, já compartilhando o vídeo aí. Gratidão, Viviane. Assim, os amigos da sua página também compartilham conosco, né? Aqueles que quiserem, vai estar lá pelo menos disponível, né? Quando vocês compartilham, nós aumentamos a nossa rede, né? Aumentamos a nossa corrente, aumentamos as vibrações, as orações. Gratidão aí a vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né, de todo o plano de Deus, esteja comigo e com cada um de vocês, amigas e amigos. E gratidão a Deus por mais um dia, né? Mais um dia de vida. E gratidão a Jesus. Tanto amor. Ele não só tinha tanto amor, ele tem muito amor por nós, né? Jesus nos amou e nos ama, né? E tudo que pedirmos em seu nome ao nosso Pai Criador, ele deixou isso ditado, sacramentado, que nós conseguiríamos. É pena que nossa fé é tão pequena, né? Jesus, ele disse que se tivéssemos a fé de um tamaninho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, a gente removeria uma montanha do lugar. Mas nós não temos. Não chegamos nesse nível. Por mais que esforcemos aí para a nossa fé, nós somos falhos, né? Limitados. Eu me sinto até agraciado por Deus. Tantos e tantos milagres acontecidos em minha vida, no seio da minha família, de muitos amigos, amigas, conhecidos. Eu me sinto muito agraciado e eu tenho provas desta palavra de Jesus, né? Tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. E são muitos, viu, gente? São muitos milagres, muitos, que realmente, às vezes eu fico imaginando que eu não sou tão digno de ter recebido tantos e tantos milagres. Mas Deus, Ele olha o esforço de cada um de nós em fazermos o melhor, em sermos o melhor, né? Mesmo que às vezes possamos dar aí alguns deslizes, mas Deus, Ele sabe se temos ou não aquela força, aquela vontade, aquele desejo de não praticar o mal. Verônica Fonseca, boa noite, gratidão por estar conosco. Bertoldo Silva, boa noite a vocês, gente. Bem-vindos, amigos, amigas, meus irmãos. Aqui, ó, essa maquininha aqui ainda está batendo aqui, meu coração, viu? Obrigado, Verônica, minha irmãzinha, Deus abençoe. Nós, hoje eu quero falar sobre alguns assuntos, mas eu abro sempre espontaneamente as leituras, né? E também espontaneamente caiu esse hino, né? O Jovem Galileu, que é uma composição do Padre Zezinho. Eu gosto muito dessa mensagem, né? Deste hino. E realmente, né? Essa oração cantada fala muito para nós, né? Mexe muito conosco. Como eu estava dizendo, a nossa conexão para com Deus, ela tem que ser verdadeira e sincera. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Espiritismo na sua concepção, né? E as igrejas que praticam o Espiritismo de maneira camuflada, né? Isso eu falo com autoridade, porque eu já passei por várias religiões. E a hipocrisia da maioria dos que se dizem cristãos, né? Infelizmente. Bom, eu gosto muito das meditações desse livro Pão Nosso, né? Ele fica ao contrário aqui no vídeo, porque a câmera está ao meu favor. E muita gente pergunta se eu sou canhoto no violão. Não é não, viu, gente? É que a câmera fica de frente para mim. Essa é minha mão direita e essa é minha mão esquerda. Então a câmera de frente dá a impressão que eu sou canhoto, mas não sou não, viu? Bom, o mundo e a crença. Porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais
encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos, aos quais se dirige, descansa para os desafios, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações partem somente do populacho, né? Assevera Marcos, o evangelista, que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer do intelectualismo, que o intelectualismo não produz a elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova que Jesus anunciava do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçava aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo, sensacionalismos. Descesse Cristo da cruz, num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino, interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta a não ser o seu silêncio, dando-lhes a entender a magnitude do seu gesto, inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não esqueças de que ainda hoje, na nossa atualidade, a situação não é diferente da época do Cristo. Trabalhe poderosamente e também ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te impedirá maliciosamente distrações e sinais. Essa leitura é desse livro que eu gosto muito de meditação, do Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Deixa muito claro para nós aqui que até Jesus na cruz eles provocaram: desça e acabe com todos os problemas, mostre que você é o Filho de Deus, mostra que você é o Messias. Eles escarnecendo Jesus, tirando uma onda ainda, né? Aquelas brincadeiras, fala aqui infantilizadas, mas maldosas realmente. Daqueles que não assimilaram, que não enxergaram o amor do Cristo, de verdade. Não entenderam absolutamente nada o que ele veio fazer e o que ele estava fazendo, né? E aqui diz, conforme Emmanuel, ainda hoje, né, nós devemos nos unir na palavra do Cristo Jesus, que é a palavra de Deus viva no nosso meio, né? E por todo sacrifício, por todo amor incondicional. Jesus não perguntou se nós queríamos ou não ser amados. Jesus não perguntou se nós queríamos ou não sermos perdoados de todos os nossos pecados. Ele abraçou, ele assumiu nossos pecados. Mas nós devemos esse resgate a Jesus Cristo. Nós devemos a ele isso, né? E hoje está pedindo, Emmanuel, nesta parte, fala que devemos trabalhar ponderadamente e com fervor no serviço da fé,
unindo-nos ao Cristo Jesus e darmos de nós tudo o que pudermos em nome do Cristo e prosseguir servindo na extensão do bem, convictos de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. O que nós vamos chamar de mundo inferior são as pessoas que se acomodaram na ignorância, que se acomodaram e não buscaram conhecimento, não buscaram evolução. E eu vou mais fundo ainda. A igreja, as igrejas de modo geral, no fundo, por interesses financeiros, por interesses materialistas, por interesses do poder, do ter, do ser, não passam de espíritas camuflados. Porque a igreja católica, por exemplo, né? Católica romana, católica brasileira, católica, acredita nos espíritos dos santos desencarnados que intercede por nós junto a Deus, junto a Jesus, junto ao plano espiritual. Legal? Uma pausa, deixa eu agradecer aí, Ana Maria chegando, boa noite. Paula Roberto também, boa noite, abraço minhas irmãs. Bom, a Igreja Católica acredita na intercessão de Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, São Joaquim, São Manuel, São Pedro, e aí vai. Espera lá. Se a Igreja Católica sempre batalhou e lutou contra o Espiritismo, espera lá. Tem alguma coisa errada, não tem não? Se nós temos um doutor Bezerra de Menezes, nós temos um doutor Hipólito de Oliveira Campos, Eurípides de Barçanufo, Dr. Hans, e aí por diante, tantos e tantos e tantos espíritos, que foram homens que viveram na linhagem dos apóstolos de Cristo. Pedro, Paulo, Marcos, Mateus, João, e aí por diante. Olha a tamanha hipocrisia, né? Porque quando surgiu o Espiritismo, a igreja caiu de pau em cima, condenando o Espiritismo. Só que o Espiritismo foi adquirindo tantos e tantos e tantos adeptos que a igreja não pôde fazer nada. E hoje o Espiritismo ele ocupa um lugar de honra diante do plano de Deus. E mais que provado no Espiritismo, a comunicabilidade com os espíritos. Se eu posso pedir a intercessão para Santo Antônio de Pádua, que é um santo que eu admiro, a história, um homem que viveu de maneira realmente santificada, o espírito de Santo Antônio pode me ajudar. Ah, mas no Espiritismo Santo Antônio não pode ajudar, não. Ah, mas no Espiritismo, doutor Bezerra de Menezes, a Igreja Católica nunca vai jamais ter como santo. São Jorge, a Igreja Católica excluiu. Por quê? Porque na Umbanda cultua-se São Jorge. São Jorge tem uma história. Então a Igreja Católica excomungou São Jorge. Imagem de São Jorge não se vê em Igreja Católica. Como a Igreja cultua todos esses espíritos, né? A começar por Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, e todos os santos, os anjos, os arcanjos. Mas o Espiritismo não pode, não tem, não pode, né? Dr. Bezerra de Menezes, comprovado, né? Que foi um homem de uma humildade tremenda, um espírito que, quando ele se converteu ao Espiritismo, ele doava tudo que tinha em prol dos necessitados. Como fez Santo Antônio, como fez Francisco de Assis, como fez tantos outros homens dignos de Deus. Histórias maravilhosas.
minha prima Sandra Morales. Boa noite aí, minha querida, e a todos que estão aí interagindo conosco neste momento de fé. Gratidão a todos aí, gente. Então veja bem, os espíritos inferiores são exatamente aqueles que, pelo livre-arbítrio, resolveram ser resistentes à evolução, ao crescimento, de ir para a luz, de ir para o conhecimento, de ir para o entendimento, de ir para o discernimento. É a mesma coisa que a pessoa, que o pai, aquele jovem, aquela jovem que o pai briga, filho, vai para a escola, filha, vai para a escola, e o danado mata a aula. Né? E só repete de ano, enrola o pai, enrola a mãe, apanhava antigamente, apanhava bastante, né, Sandra? A gente apanhava quando cabulava a aula, né? Minha prima sabe disso. E a gente ia a cavalo, distância longa para poder estudar, né? Então, tinha que apanhar mesmo, porque tinha que ter responsabilidade, né? Tinha que ser linha dura realmente. E hoje em dia não é diferente, muitos jovens aí são resistentes a ir para a escola. Assim funciona também na espiritualidade, né? Tem pessoa que se diz tão católica, fervorosa, né? Uma pessoa cega ali, carrancuda, de aparência. Porque nos bastidores a gente sabe que não é. Ele sabe que não é. Que é o hipócrita, o fariseu, né? Faz tudo errado e dá uma de moralista ali, achando, né? É assim, 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 e não pratica nada. E não pratica nada. Mas ele quer combater, quer falar mal. Deixa eu ligar minha bateria aqui, gente, que eu vou acabar. Agora é a bateria, desculpem. Hoje eu vou ter que mexer aqui com o vídeo. Aí vai cair aqui esse danado, viu? Desculpem. Me perdoa. Agora sim. Então veja bem. A pessoa, hoje, a hipocrisia, da mesma forma que aqueles doutores da lei, esses espíritos inferiores, que a gente se refere no espiritismo, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Não é só espíritos desencarnados, não, de pessoas que viveram aqui de maneira errada, tal, morreram e desencarnaram, foram para o outro lado, mas ficaram presos aqui embaixo. E uma grande maioria deles até arrependidos da vida que levaram. Né? Uns demoram se arrepender. Eles acham que pode continuar aqui grudado e sem um corpo eles vão fazer o quê? Nada. Vai ficar sofrendo, vai ficar atazanando a vida dos outros, querendo entrar no corpo de alguém, infernizando a vida, provocando incompatibilidades em família, doenças, dores, enfim, atrapalhando tudo. Mas não só os espíritos desencarnados. Muitos espíritos materializados são verdadeiros obsessores dentro das famílias. Voltado para a droga, vício da droga, de bebida, vícios em geral, infidelidades, promiscuidades, e ainda dá de moralista. E ainda coloca no rosto um semblante sério que ele acha que vai enganar quem? A Deus? Não. Não. No Espiritismo é muito claro e há um respeito muito grande para com todas as religiões. Porque, como Jesus disse, a quem mais for dado, mais será cobrado. Para procurarmos entender, para procurarmos auxiliar, como disse na leitura, né, unirmos ao Cristo, nós, espíritas, temos que orar muito para essas pessoas. Esses irmãos menos evoluídos, resistentes à evolução. As nossas vibrações espirituais, as nossas orações, auxilia muito. Mas, acima de tudo, as nossas atitudes. À medida que vamos crescendo na espiritualidade, as nossas atitudes têm que mudar. Todo espírita, ele é espiritualista.
Mas nem todo espiritualista é espírita. No catolicismo, a maioria é espiritualista, voltado um pouco mais para a matéria. O espiritismo não. O espiritismo é voltado para o invisível, voltado para o lado espiritual, de espírito. Porque somos espírito. E há comunicabilidade para com os espíritos. E temos a proteção de todos aqueles irmãos, que aí entra, né? Os santos, os mentores, os anjos, os arcanjos, Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, nos protegendo, nos iluminando, nos direcionando. E um espírita tem que ter, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, competência, estar limpo, preparado, através da reforma íntima. Para vocês terem ideia, num centro espírita, sério, se eu tiver com um probleminha de saúde, eu não posso ministrar o passe em ninguém. Se eu não estiver bem, ou com alguma dor, algum conflito no meu organismo, que eu não estiver me sentindo assim muito disposto, eu não posso ministrar o passe em um irmão ou uma irmã. É ter responsabilidade, porque é sério. O passe no centro espírita seria como a hóstia na Igreja Católica. E trabalhamos apenas com água. A água fluidificada, a água energizada, a água benzida, como queiram entender, como queiram chamar. Iverli Rodrigues, boa noite, gratidão por estar conosco. Então, hoje até fiz uma postagem dizendo assim, independente de religião, vamos agir em uma comum união, uma comunhão que é uma comum união a Deus. Todas as religiões lindas, maravilhosas, orando e pedindo a Deus pela humanidade, pelo universo, pelo mundo, por todos nós. Pela conversão dos corações. O que eu vejo muito em religiões, tanto, qualquer uma, tanto faz, são pessoas buscando status, são pessoas se achando importante ali dentro da igreja, que não tem a mínima vontade de ir lá e dar um abraço no irmão, vai lá, abraça a vizinha, tem 5, 6 pessoas do lado, faz de conta que não existe. Na igreja evangélica a mesma coisa, cansei de ir, vai lá, cumprimenta 2, 3 e pula 10, com coisa que não existisse. Não são irmãos. Nos trabalhos que eu participo, eu faço questão. Só se já estiver em andamento para mim não me levantar e ir lá e dar um abraço. Dar uma acolhida. Bem-vindo, bem-vinda. Porque todos nós temos a mesma importância para Deus, seja quem for. Na última sexta-feira, na corrente de Maria, lá na Fraternidade Arco-Íris, apareceu uma senhora que nunca tinha ido ao centro. Ela entrou, me deu vontade de vir aqui. Eu vi a placa aqui, me deu vontade de vir e entrar. Eu vi aberto agora, eu olhei lá da minha casa, que eu moro lá na frente. Que hora começa? Isso era umas 10 para 7, mais ou menos, não, umas 18h50. Eu falei, olha, daqui uns 40 minutinhos já começa, mas a senhora pode ficar, se sente, bem-vinda. E a mulher começou a conversar, esta senhora começou a conversar, e ela começou a jogar para fora todas as mazelas que ela vivia dentro da família, todos os problemas familiares, as incompatibilidades, uma série de coisas. Nem tínhamos iniciado assim efetivamente os trabalhos.
Mas para nós, os trabalhos começam a partir do momento que colocamos o pé dentro da casa. Quando saímos de casa, os trabalhos já estão em andamento. Porque toda a espiritualidade está lá, nos aguardando, vigiando, cuidando e já trabalhando. Acolhemos aquela senhora. Ela falava alto, ela falava as palavras assim, difíceis até da gente repetir aqui, eu não vou repetir, claro, em relação a coisas que acontecia, coisas que ela fez com ela própria, com um tremendo curativo no alto da cabeça. E naquele momento, eu já percebi tudo o que estava acontecendo. E se nós não tivermos preparados, não tem como ajudar uma irmã nesse estado, um irmão nesse estado. Porque, infelizmente, as indiferenças sociais, as diferenças de espírito para espírito, de pessoa para pessoa, há essa incompatibilidade. Há esses conflitos. Porque de cada encarnação temos os resgates de encarnações anteriores. A gente vem para resolver e se perde no meio do caminho, perde o rumo, perde a direção, perde o foco. E onde a situação precária, mais ainda, interfere, a não evolução desse espírito, dessa irmã, desse irmão. Então nós temos que abraçar. Esta senhora permaneceu. Iniciamos os trabalhos, tudo acontecendo de maneira, graças ao nosso amado Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade, a nossa mãe, Maria Santíssima, com todos os servos, todos os mentores. Os trabalhos foram assim maravilhosos, todos os acontecimentos. Aí o final, nós ministramos o passe. Quando terminamos o passe, a gente volta para a sala, onde nós fazemos a fluidificação da água, fazemos as orações finais, os agradecimentos, e aí nós nos confraternizamos com um abraço fraterno, com a paz, desejando a paz, amor ao irmão, à irmã, a todos que estão na casa, e estendendo-se a todos que encontrarem pelo caminho. Aquela senhora, quando eu fui dar o abraço de paz a ela, não era mais aquela pessoa que havia entrado na casa. Ela saiu transformada, ela saiu limpa, ela saiu tratada, ela saiu cuidada, ela saiu amparada pela espiritualidade. Isso é praticar um pouco daquilo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros com o mesmo amor que eu vos tenho amado. O que eu vejo, como eu estava dizendo, na maioria onde se pratica a religiosidade, independente de religião, já vi muitos lugares bons, sérios, mas eu vejo muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Infelizmente. E a palavra deixada pelo nosso Divino Mestre Jesus é clara: os humilhados serão exaltados. Quem se exalta será humilhado. Mas parece que essas pessoas não entendem bem essa leitura, né? Parece que as pessoas não ouvem o evangelho na missa, ouvem a homilia do padre, ouvem as pregações nas igrejas evangélicas, ouvem os ensinamentos nos centros espíritas, mas parece que não assimilam, né? Infelizmente, nós temos que orar muito para que seja dissipado essa hipocrisia no meio de todos nós, seres humanos.
para que haja a conversão dos corações, para que todos nós possamos abrir não apenas o nosso ouvido material, mas o ouvido da alma para a palavra de Deus. Pessoas que são resistentes, que não entendem, né? Porque igreja também é política. Imagina um padre dizer que ele é espírita. Embora que quando eu morei em São Bernardo do Campo, eu participava de um centro onde padres eles iam. Eles participavam. O espiritismo existe em todas as camadas sociais. O espiritismo ele existe em tudo, no universo. As pessoas se falam espiritualista. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. A prática do espiritismo é caridade, fraternidade, amor. A caridade, a gente dizer que tem fé, mas não ter caridade não adianta nada. Eu amo, mas não ser caridoso, eu não amo nada. A quem mais for dado, mais será cobrado. Isso se fala do entendimento, do discernimento. Eu não sou contra, gente, nenhuma religião. Pelo contrário. Eu promovo, eu incentivo as pessoas a buscarem uma doutrina, buscarem uma religião, para praticar a caridade, para aprender, estudar, se interessar pela palavra de Deus, para melhorar a qualidade de vida, para crescer espiritualmente, para trazer para a tua casa energias boas do plano de Deus, através da palavra de Deus, através da palavra do Cristo. Viva no meio de nós. Aparecida Freitas, obrigado. Boa noite, minha irmã. Bem-vinda. À medida que nós trazemos para dentro de nós, muita gente fala, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Qual é a minha morada? Esta casa? É aqui, ó. É o meu coração. Como diz na celebração, né, da missa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Deus pode dizer uma só palavra e seremos salvos. Mas se nós não somos receptivos do amor de Deus, se nós não somos receptivos, porque Deus nos criou, é nosso Criador, é o nosso Supremo, tanto que temos que amar a Deus mais que pai, mais que filho, mais que neto, mais que tudo. Deus acima de tudo. Por quê? Porque Deus é dono de tudo. Nada nos pertence, a não ser a nossa atitude, as atitudes que cometemos, o que estamos vivendo. Isso nós vamos ter que prestar conta. Mas o nosso espírito não nos pertence. Pertence a quem? A Deus. O nosso espírito pertence a Deus. Ponto. Ah, eu tenho um carrão. Ah, minha casa é maravilhosa. Ah, eu tenho o melhor violão do mundo. Isso não nos pertence. Isso tudo será deixado para trás. Tudo. O que irá nos acompanhar é o que praticarmos. Então nós devemos melhorar, buscar essa melhora incansavelmente, procurando viver em sintonia com o plano de Deus. A religião é um detalhe. Cada um busca aquela que achar mais compatível com ela própria. Tanto que a salvação é individual, ninguém salva ninguém. Aqui não. Você pode se salvar. Só eu posso me salvar. Mas nós podemos nos ajudar, comungar, estender a mão,
amando uns aos outros, como Jesus ensinou, é trazermos nossos irmãos inferiores. Aquele pai que critica o espiritismo, aquela mãe que critica o espiritismo, que critica a conduta da filha ser uma evangélica, uma espírita, e ele não, ou ela não. Temos que orar por eles. São espíritos confusos, mal resolvidos, sem entendimento, sem discernimento. Aí é que entra o amor que Jesus pediu que tivéssemos uns para com os outros. E a partir do momento que nós colocamos isso em prática dentro da nossa casa, as pessoas vão se transformando também, vão percebendo, opa, antes a pessoa falava e eu retrucava. Se ela me falava uma palavra de ofensa, eu falava 10. Aí eu parei. Se a pessoa fala, eu parei. Vai chegar um momento que a pessoa vai se tocar, né? Opa, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. É a mesma coisa o marido, né? Chega em casa, um pouquinho atrasado, a mulher. Onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? O que aconteceu? Aí o marido solta uma enxurrada de resposta. Mas chega um momento que o marido já não liga mais. Ou vice-versa, viu, gente? Ele já não liga mais. A mulher fala. Ele quieto. Podemos conversar? Quebra. Olha, querida, aconteceu tal coisa. Nós vamos mostrando as verdades, nós vamos mostrando com carinho, nós vamos mostrando com humildade, mas acima de tudo com entendimento, com discernimento e com amor. Aí entra o amor que Jesus disse para praticarmos. Amar o próximo com o mesmo amor que Jesus nos amou. É grave, hein? Falar amar o próximo como a mim mesmo, de repente eu não me amo tanto assim. Mas Jesus falou, não. Eu quero que vocês amam o próximo com o mesmo amor que eu vos tenho amado. Aí a cinta apertou, né? E dentro do processo evolutivo da humanidade, as divergências de crenças que hoje, creio eu, graças a Deus, eu mesmo não testemunho muito mais discussões sobre religiões. Irmãos evangélicos vêm aqui no meu estabelecimento. Seu Antônio, eu posso deixar um folhetinho para o senhor? Tal? Opa, pode deixar. Me dá um abraço de paz, eu também abraço eles. É testemunha de Jeová, é da Assembleia de Deus, é Deus e Amor, é todas, congregação. É a escolha daquele irmão, daquela irmã. Eu tenho que respeitar. Eles sabem que eu sou espírita. Eles vêm me dar o abraço da paz. É isso que Deus quer de nós. Por isso que eu sempre bato na tecla. Independente de religião, o que nos salva é o nosso coração, é as nossas atitudes. Porque tudo que sentimos, a maioria nós praticamos. Se eu sentir uma coisa mal, eu vou transmitir o mal. Se eu estiver me sentindo bem, eu vou te transmitir o bem. Se eu estiver em paz, eu vou te transmitir a paz. Se eu estiver nervoso, eu vou te transmitir nervosismo. E assim por diante. Agora, tem aquele ditado, né? Toda ação gera uma reação. Que seja uma reação inteligente. Que seja uma reação com prudência. Não com ignorância, com maldade, de vingança, sentimento ruim. Outros dizem, olho por olho, dente por dente. Não vai ter paz.
não vai praticar o amor que Jesus ensinou e nos deixou e nos amou. Cada um de nós. Damos aquilo que temos. Se eu estiver irritado, alguém vir falar comigo, vou dar patada. Para quê? Ninguém tem a ver o meu nervosismo. Se eu sou uma pessoa mal resolvida na minha vida, problema meu. Eu busquei com as minhas mãos. Se eu estou infeliz com alguma coisa, eu busquei essa infelicidade com as minhas próprias mãos, através das minhas atitudes, pensamento e sentimento. Ah, mas eu sou feliz. Parabéns! Eu busquei essa felicidade, eu busco essa felicidade, eu busco paz, eu busco amor, eu busco a fé, eu busco alegria. Amém. Você vai ser luz para todo mundo. Aí você chega a conversar com a pessoa, e aí, como vai, minha amiga, tudo bem? Ah, estou muito bem hoje não. Ah, estou muito angustiada, deprimida, estou triste. Gente, que graça tem conversar com uma pessoa dessa? Só ouvir melancolia, só ouvir reclamação, só ouvir queixa, só ouvir crítica, só ouvir falar mal dos outros, só... O que essa pessoa está atraindo para ela na vida? Espíritos inferiores. Porque ela está fazendo dela um espírito inferior, chamando os irmãozinhos para deixar ela cada vez mais carregadinha. Um caminhãozinho lotado de pessimismo, lotado de tristeza, lotado de angústia, lotado de negatividades. Aí a gente chega na pessoa, ou até mesmo pelo WhatsApp, ou pelo telefone, pessoalmente. E aí, como vai? Bem, graças a Deus, como vai? Opa, legal, estou feliz e tal, sabe? Palavras para cima que vai edificando e a gente vai se distanciando da inferioridade. Quer ficar aí? Fica, mas não me atenta. Mas não me enche o saco. É assim que eu falo com os espíritos. Vocês querem infernizar? Vai infernizar em outro lugar. Aqui não. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Aqui você vai se educar. Aqui você vai se disciplinar se você quiser ficar. Tanto encarnado como desencarnado. Não sou fanático. Não sou. Eu estudo, eu entendo, procuro entender. Sou muito ignorante ainda. Estou muito longe de atingir um nível, pelo menos, razoável. Mas todo entendimento e discernimento que eu tenho me dá. Toda assistência que eu tenho da espiritualidade me dá essa capacidade, esse entendimento, como lidar com eles e como lidar com os encarnados também. Mas a nossa vida será eternamente um aprendizado. Cada dia, cada momento, cada hora uma lição. E muitas dessas lições passamos despercebidos. A gente se irrita e... Pronto, já não aprendeu nada. Fez tudo errado. Fez tudo errado. Ana Luzia Haas, boa noite, bem-vinda, minha irmã. Aí passou uma pessoa difícil na sua porta, começou a deixar você irritada, querendo forçar você a comprar algum produto, alguma coisa. Aí você fala, olha, vai pra não sei aonde, suma daqui, babá. Às vezes aquela pessoa, se não vender alguma coisa, ela não vai ter o que comer à noite. Se não interessa, tudo bem. Mas seja civilizado, civilizada, seja educado, educada. Não, obrigado, por favor, não quero. Não precisa escandalizar, humilhar. Há muitos anos, se aparecesse um evangélico na minha porta para falar da palavra de Deus, me irritava muito. Mas conforme eu fui adquirindo conhecimento, eu fui adquirindo esclarecimento, tendo discernimento, eu falei, eles são os primeiros a chegar a pregar a palavra de Deus. No direito deles, na doutrina deles. Se não me interessa, é problema meu.
mas eles estão pregando a palavra de Deus. Quando me convidaram para fazer encontro de casais, uma senhora que cobrava dízimo nas casas, essa mulher é puxa-saco de padre, quer levar dinheiro lá para a igreja lá, é uma carola. Isso há muitos anos. Hoje eu sei o quanto eu era ignorante, o quanto eu não tinha entendimento, nem discernimento, nem nada, e achava que eu era certo. E é isso que nós não entendemos uns com os outros. A pessoa no errado, ela acha que ela está certa, até que se prove o contrário. Mas provar o contrário não é na porrada, não é na porrada. No amor, no diálogo, na fraternidade, porque grito nunca educou ninguém. Falta de educação também não resolve nada. Estupidez, nervosismo, irritabilidade só piora as coisas. Como entrar dentro de uma igreja católica e falar assim, a igreja católica é espírita? Eu sei que é porque é, eu sei. Eu dentro da igreja católica reverenciava os espíritos dos santos e tudo mais. Isso é o quê? Hoje, com o entendimento que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, é praticar o espiritismo. A igreja católica não vai assumir nunca isso na vida. Eu respeito. Ponto. Ponto. Não tem discussão. Papa João Paulo II veio com uma abertura assim, uma espiritualidade tão aberta, tão dinâmica, tão maravilhosa, unindo religiões, defendendo a união de todas as religiões, pediu perdão pela humanidade, pelas sacanagens da igreja, os pecados da igreja, até em vender as indulgências. Para ser perdoado, antigamente na igreja católica tinha que pagar, comprar com dinheiro o perdão dos pecados. Onde se viu isso? Né? E o Papa João Paulo II pediu perdão para a humanidade em nome da igreja católica. O Papa que, para mim, sem comentários, é um santo, homem, foi e é. Um espírito hoje de luz, com certeza na espiritualidade, intercedendo por nós. Vejo hoje o Papa Francisco, precursor do João Paulo II, um grande homem também, que ele não se desvirtua, que ele não seja contaminado pelo Vaticano, por um monte de bispos e superiores e sei lá o que mais, porque o Papa também, ele é comandado. Que ele cumpra de maneira digna como começou. E é isso que nós precisamos, que as igrejas evangélicas se tornem cada vez mais dignas e voltadas verdadeiramente para a palavra de Deus. Boa noite, Célia Fernandes. Gratidão por estar conosco. Nós precisamos orar para o crescimento da palavra de Deus, independente de religião. Se é espírita, se é católico, se é evangélico, todos nós somos espíritos. Todo ser humano é um espírito. Um espírito dentro de um corpo. Duvido, seja qual for o ser humano na face da terra que não admita que tem um espírito no seu corpo. E que quando esse corpo chegar no prazo de validade, vai abandonar o espírito vai abandonar ele. Quando o corpo não estiver aguentando mais, de uma maneira ou de outra, o espírito vai soltar, seguir o caminho na espiritualidade, o corpo vai ficar para trás. O que acontece com aquela lagartinha que se transforma em borboleta? Ela sai do casulo, a carcaça fica lá e a borboletinha sai voando. Assim é o processo, assim, de maneira simbólica. Nós somos aquela lagartinha com aquela borboleta que irá ser transformada, né?
E aquela lagartinha vai comendo as folhinhas e vai crescendo até ela se agarrar e ficar esperando o momento da transformação. Ela simplesmente rompe o casulo, deixa ele ali abandonado, que já não vai lhe servir para mais nada, e voa pelos campos. A liberdade. Assim é o nosso espírito no nosso corpo. Nós somos aquela lagartinha. Vamos caminhando, vamos rastejando, vamos nos arrastando, vamos batalhando. Quando o nosso corpo chegar no seu prazo de validade, o nosso espírito vai se libertar desta prisão. Nosso espírito está preso no nosso corpo. Então ele vai se libertar, ele vai sair, porque não vai ter mais condições. O corpo não terá mais estrutura de suportar. Não irá mais poder continuar. O único caminho é o desencarne, é a morte, é a separação do corpo e do espírito. E é nessa hora que sentimos titubeados, bobos, pancada, como eu citei o outro dia, mesma coisa assim, um passarinho, quando você abre uma gaiola, depois de muitos anos na gaiola, né? Meu papagaio, por exemplo, né? Eu tenho o Beto e tenho a Nina. Eu vou abrir a portinha da gaiola e falar, meus filhos, pode ir embora. Eles vão para onde? Só conhece minha casa, só conhece a mim, a minha família, esse ambiente. Eles vão para onde? Não vão para lugar nenhum. Assim acontece conosco quando nós passamos do materialismo, do plano material para o espiritual. Uma grande maioria de espíritos ficam perdidos, bobos, sem saber o que fazer, sem ação, e onde muitos se perdem e ficam presos aqui no nosso plano, fica preso junto com as famílias, e depois ele fica causando, né? Porque ele acha que pode comunicar com todo mundo e não pode. Aí começa a atrapalhar, aí começa a infernizar e até causa doenças. Pessoas que falam que tem ataques epilépticos, convulsões. E não é nada de doença, é apenas o lado espiritual. E as pessoas não buscam ajuda, nem praticam a palavra de Deus em nenhuma doutrina. Aí fica difícil. Como que esse espírito vai ser doutrinado? Como que esse espírito vai ser ajudado? Até um dia chegar uma alma bondosa, caridosa, que vai lá e auxilia, e orienta. Ou alguém da família vai buscar ajuda. Fé e oração, como disse Jesus, tudo tem solução, tudo nós podemos. Mas nós não praticamos como deveríamos praticar. Nós não usamos o poder que Deus nos deu. Pelo contrário, se usa para tanta parafernália materialista, né? Ego, vaidade, orgulho, promiscuidade, poder querer grana, se mostrar status, né? Meu ego, meu orgulho. Para isso nós somos bons. Mas para amarmos uns aos outros, auxiliarmos uns aos outros, depende de um crescimento. E esse crescimento tem que partir de nós, de cada um de nós. Dar o primeiro passo é individual. É uma atitude própria, única, exclusiva da pessoa. Maria de Lourdes Oliveira, boa noite. Obrigado por estar conosco, viu? Bem-vinda ao Momento de Meditação e Fé. Onde não há caridade, não há amor. Onde não há caridade, não há fé. Não venha falar para mim que você tem fé e não tem caridade, não tem humildade. Para mim não adiantou nada. Eu amo. Mas você tem humildade, você tem caridade, você tem... Mas não.
Qual é a primeira atitude de alguém que se julga cristão ou seguidor de Jesus? Qual o primeiro requisito que tem que ter? Orar e vigiar. Por que que Jesus disse orai e vigiai? E nós no Espiritismo chamamos de reforma íntima. Porque para praticar o Espiritismo, se não um médium não estiver praticando a reforma íntima, estar em dia com a reforma íntima, ele não pode trabalhar na casa. Ele não pode. É proibido trabalhar. Se ele tiver com qualquer tipo de problema, como eu disse agora há pouco. Seja algum distúrbio mental, emocional, psicológico ou doença, não. Tem que estar equilibrado. Equilíbrio. Primeiro requisito de qualquer filho de Deus, qualquer ser humano que diz amar a Deus, tem que estar em dia com a oração e vigiando o quê? A si próprio. As atitudes, atos, pensamentos e palavras. Essa é a primeira condição para qualquer mulher e homem de fé, qualquer espírito que diz, eu tenho fé. Então ele está orando, está vigiando. E a partir daí vem as consequências, as atitudes, na comunidade, na sociedade, de modo geral, tanto no trabalho, qualquer lugar, qualquer ambiente. Então pensemos bem nessa leitura de hoje. Eu acabei dando uma volta tremenda, mas esclarecendo de uma forma mais abrangente, que no mundo de hoje, né? No mundo de hoje, tá aqui, ó. Se és discípulo sincero do Evangelho, se você se julga cristão sincero, seguidor sincero de Jesus, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diferente da época do Cristo, onde até os doutores da lei condenavam ele. E nós não vamos ficar recebendo pelo amor que nós damos confetes. Porque a salvação ela é individual para cada um de nós. O vigiai e orai, ou a reforma íntima, interior, nós reciclar, tirar o que não presta, o que não nos faz falta e o que nos afasta de Deus, nos faz crescer, nos faz capacitados de auxiliar os nossos irmãos, a começar pela família, a começar dentro da própria casa. E nós vamos crescendo, emanando amor, fraternidade, caridade, e aí vem vindo mais entendimento, discernimento, e as pessoas vão crescendo juntos, né? Juntos, evoluindo juntos. Porque uma coisa é muito certa: as consequências de nossas atitudes são fatídicas, são fatais e letais em nossa vida. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos, ou seja, nós recebemos de volta tudo aquilo que nós praticarmos, de bom ou de ruim. Como eu disse no começo, se eu estiver mal, eu vou passar coisa ruim para as pessoas. Se eu estiver bem, eu vou passar coisas boas. Então cabe a cada um de nós termos esse entendimento, esse discernimento e praticarmos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, Jesus. Salve nossa Mãe Maria Santíssima e toda espiritualidade que nos assiste, estão dispostos a nos ajudar. Cabe apenas a cada um de nós sermos receptivos, buscarmos na oração o esclarecimento, a firmeza espiritual, o entendimento, o discernimento e colocarmos em prática esse amor incondicional que Jesus deixou em nós e foi um grande exemplo para nós, porque com certeza o que oferecemos à vida, de modo geral, volta multiplicado para nós. Não esqueçamos disso. Se eu desejar um mal para alguém, esse mal vai voltar uma força muito maior do que como eu desejei. Pensemos nisso. Façamos uma bela reflexão cada dia. Eu gosto de fazer à noite. De tudo que eu possa ter cometido de erro durante o dia, ali eu me confesso com Deus, eu peço perdão, até do que eu tive preguiça de fazer. Deixa para amanhã. Temos que ter esse entendimento. Temos que ter esse discernimento. E que todo o plano espiritual nos auxilie, nos ajude, nos oriente, que sejamos receptivos a esse amor, a esse auxílio, em nome do Divino Mestre Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, caminho, verdade e vida. Todo o legado que Ele nos deixou, que saibamos, que começamos a valorizar de maneira verdadeira, sincera, sem hipocrisias. Tudo que nós não precisamos nesta vida é julgar as pessoas, porque não compete a nós. Não cabe a nós fazer julgamento de ninguém. O que compete a nós é estender a mão. Eu estendo a mão. Se for receptivo, vem comigo. Se não for, tenho livre-arbítrio de ir em frente. Seguir o seu caminho. Seguir a sua vida. Amém? Bom, gente, agora chegou o momento de nós prepararmos a nossa água. Aqui em casa já está o copo ali, a gente coloca até um copo grandinho, né? Sempre aquele copo que a gente toma assim, até mata a sede, é uma sede até mais gostosa, né? Porque eu sinto realmente. E aqui em casa eu vejo assim, eu comento com a minha esposa, coloca água, a água está ali tranquilinha. Quando nós terminamos a oração aqui, que eu vou lá beber, a água está toda, parece que fervulhada, cheia de bolinhas. A gente vê a transformação da água, a gente vê a energia da água, né? A reação favorável da água. Você vê a transformação pelo poder da oração, pelo poder da nossa fé. Então, a vocês que acreditarem, coloque aí uma garrafinha com água, um copo com água, e depois das nossas orações finais vamos tomar. Porque eu creio que pelo poder da oração esta água será fluidificada, energizada, abençoada, como queira chamar, em nome do nosso Divino Mestre Jesus. Cuidada por toda a espiritualidade nos assistindo, nos amparando, nos cuidando, nos curando e nos guiando. Maria Paula Zauli, boa noite. Gratidão por estar conosco. E enquanto isso, enquanto vocês preparam a água, eu vou tocar o hino.
Vamos refletir um pouquinho sobre esta mensagem. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, segue adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, que é analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente, quando vê, diz é uma toa. Melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vê-lo, mas sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo mais amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios. Mas muitos os expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existe mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos.
Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Jesus está no meio de nós na forma, na imagem, muitas vezes, de um irmão, de uma irmã, e nós desprezamos. Nos achamos importantes demais. Temos até nojo de chegar perto. Damos volta. Que o Senhor tem de piedade de nós, de todos nós. Que a misericórdia de Deus atinja nossos corações, nossos pensamentos, sentimentos, essencialmente nosso espírito. Que possamos ter consciência cada dia, cada momento e cada hora do valor real da vida. De aprendermos o verdadeiro aprendizado. Pelo amor, pelo exemplo nos deixado por Jesus Cristo. A Deus eu clamo em nome de Jesus. Abençoados sejamos nós, para melhorarmos a cada dia mais nosso coração, nosso sentimento, melhorarmos nossos pensamentos. Assim melhoraremos nossas atitudes e o nosso espírito evoluindo. Pai de infinita bondade, eu clamo neste momento por cada irmã, cada irmão que está interagindo através deste momento de meditação e fé. Eu intercedo neste momento por toda a humanidade, todo o universo também, todos os seres viventes, em todo o universo do Pai Criador. Que Ele tenha compaixão de nós, tenha de piedade de nós e nos conduza ao crescimento espiritual, tirando-nos tudo aquilo que nos diminui e que nos afaste dele. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mesmo que nós, às vezes, não saibamos compreender. O pão nosso de cada dia, de corpo e alma, dai-nos hoje, Senhor. E, se possível, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Neste momento, eu peço a você, que está angustiada, decepcionada, está triste por uma perda, pelos conflitos na tua casa, pelo desânimo em reagir diante a vida, ou com uma enfermidade que às vezes te assola a fé, você se sente fragilizada, fragilizado. Eu peço, em nome de Jesus, seja socorrida, seja socorrido neste momento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima, esteja aí contigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, curando, apaziguando, tocando com o amor fraternal nos deixado por Jesus e o amor maternal de nossa Mãe
Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, na hora de nossa passagem para o plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço, eu intercedo neste momento, juntamente com vocês. Esta água seja para nós o remédio para a cura de todos os males, tanto material quanto espiritual. Que seja um remédio eficaz a todos que beberem. Abençoado pela Santíssima Trindade, através de todos os amigos da espiritualidade, adicionando esse medicamento essencial para o nosso bem-estar, o bem-estar de todos aqueles que tomarem desta água, deste remédio. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, um excelente domingo, uma noite de descanso abençoado. Amanhã, às 18h30, pela amaraltv.com.br, teremos lá um momento de meditação e fé. O programa Noite é Nossa, que tem entretenimento também. E segunda-feira voltaremos aqui pelo Facebook, com fé em Deus, com a permissão, dele, com mais um momento de meditação e fé. Até lá, gratidão a todos vocês, muita paz, muita luz a cada um de vocês. Que a paz do Senhor esteja contigo, na tua casa, na tua vida, no seu trabalho, em tudo onde estiveres. Que resplandeça em você, que resplandeça em nós a paz, o amor e a graça de Deus. Até lá, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.